porque a gente vai cortar um clipe aqui, etc. A gente vai... Eu gostaria de deixar gravado com vocês alguma coisa sobre essa parte mais recente também. Eu até posso falar um pouco do que eu sei. A gente acha ótimo, nós somos um arquivo. Então, eu posso falar um pouquinho o que eu sei de cada uma dessas atividades, o meu depoimento sobre esses, vamos dizer assim, esses 4 personagens que estão aqui. Mas eu acho que seria útil também falar um pouco, até fiz algumas anotações aqui, sobre essa parte mais recente. Se vocês quiserem usar, vocês usam, vamos dizer assim, como um prolongamento, uma extensão, uma continuidade da atividade. Entendeu? Então você pode fazer, porque também nessa outra parte, e com características diferentes. Aqui, a maior parte dos judeus que participaram do projeto industrial da Zona Franca de Manaus vieram do sul do Brasil. Poucos daqui de Manaus. Nosso talento era mais comercial e etc. E ligado aos produtos regionais. Né? Isso teve uma participação grande. Mas, enfim, então, vocês me orientem e interfiram, não me deixem falar. Vou propor o seguinte, Jaime, para formalizar o depoimento, a gente vai seguir um padrão que a gente... Ótimo. Porque até vai facilitar depois quando eu for compilar isso. De acordo. Tá? Então, vamos lá. Já está? Jaime, nós estamos aqui para colher o teu depoimento para o projeto Judeus na Gênese da Industrialização da Amazônia. Sobre teus dados pessoais e familiares, Jaime, nome, filiação completa, local, data de nascimento. Bom, então, sou Jaime Samuel Ben-Shimon, filho de Samuel Isaac Ben-Shimon e Meire Israel Ben-Shimon, nasci em 1957, aqui mesmo, em Manaus, no estado do Amazonas. Sua formação escolar? Eu sou economista e administrador, estudei aqui em Manaus metade do meu curso de graduação, depois transferi para os Estados Unidos, onde concluí a graduação e fiz também um curso de mestrado na Califórnia e depois retornei e me engajei nas indústrias e no comércio, na atividade empresarial da família a partir de 1980 e continuo até hoje nesse processo, com muita alegria. Sobre coisas relativas à família, Jaime, a origem, coisa mais... A gente já falou muito sobre isso, mas vamos lá. A tia Licita seria um não, depoimento melhor do que eu para isso. Para registrar o que você lembra, sem a preocupação da exatidão dos fatos, ok? Vou fazer um melhor resumo que eu puder. Acho que... não te preocupa em ser exato nos dados, te preocupa em fazer eu acho que a família é caracterizada principalmente pela preocupação com a educação. Eu acho que esse é o projeto que distingue, talvez, a nossa família. E, desde muito cedo, a preocupação dos meus avós, Isaac e Lili, né, Nina, com a educação dos filhos, tiveram 8 filhos, e a luta deles foi sempre no sentido de dar a eles a oportunidade de crescimento pessoal através da educação. E nesse projeto nasceu, vamos dizer, essa nova geração, da qual pertence o meu pai, e que aproveitou, vamos dizer assim, esse estímulo que havia recebido dos seus pais e levou isso para um novo patamar. A história da família lá atrás, acho que vocês já devem ter de outros depoimentos. A história do meu pai, mais propriamente dita, é uma história interessante porque ele, de uma certa forma, a educação dele foi produto do ciclo da borracha. Porque os meus avós, em boa parte da vida, durante 10 anos, foram para o seringal do rio Abunã e deixaram meu pai com as tias, Anita e Esther, em Belém, e elas, como tinham um pouco mais de recursos,
colocaram ele no Colégio Progresso Paraense, onde ele pôde, num primeiro momento, e era uma boa escola naquela época. Mais tarde, meu avô já havia retornado do Seringal, já havia ido à falência naquela época, etc. Retornou a Belém e não conseguiu emprego, então veio procurar uma oportunidade em Manaus, onde estava um pouquinho melhor a situação. Aqui, nisso, meu pai veio para cá, onde cursou o curso do Colégio Ginasial Pedro II. E nessa ocasião teve uma grande influência do professor Agnello Bittencourt. Assim, se eu tivesse de escolher alguém que mudou a vida da família, teria sido o professor Agnello Bittencourt, que era um professor muito conceituado e, vendo nele talento, vamos dizer assim, acadêmico, colocou à sua disposição a sua biblioteca que ele tinha, que era muito boa, ele era professor muito conceituado na época, etc. Também, eu acho que da Escola de Direito, naquela ocasião. Então, meu pai usufruiu da amizade e da biblioteca do professor Agnello Bittencourt, onde ele ia estudar no período da tarde, etc. E, com isso, foi possível crescer assim, academicamente, intelectualmente, e mais tarde ingressou na Escola de Direito, ganhou uma bolsa para fazer o curso de mestrado nos Estados Unidos. E aí é toda a história, né, acadêmica e profissional dele. Aí teve a felicidade de construir carreiras importantes em várias áreas, na área acadêmica, com mais de 40 livros e 100 publicações, na área profissional, com as empresas Bemol, do segmento comercial, e Fogás, uma empresa industrial de distribuição de gás, além de outras atividades também ligadas aos produtos regionais. E uma atuação grande também na comunidade judaica, da qual participou ativamente como presidente ou como mentor durante muitos anos. Jaime, eu tenho a sensação particular de que você falou nisso de educação, né, como sendo uma coisa central, assim, a marca, digamos assim, que você percebe na sua família. A gente, como estudioso da comunidade judaica aqui na Usana, percebe, em particular, a família Benchimol como que carrega uma responsabilidade, no sentido positivo da coisa, da questão da continuidade. Essa sensação que nós temos como pesquisadores, eu e Davi, ela é real? Olha, eu já ouvi uma fala esse é um sentimento judaico, né? Ledor vador, né? De geração em geração. Então, assim, o meu pai, especificamente, ele sempre foi muito preocupado com a questão da continuidade. Então, de uma forma muito precoce, ele buscou a preparação dos filhos e mesmo dos netos para o crescimento profissional e pessoal, não propriamente o crescimento industrial ou empresarial. Mas eu acho que a grande preocupação sempre foi com a educação e com os valores, né? E quando você tem preocupação com isso, essas coisas tendem a se perpetuar. Eles são o legado principal que se pode deixar no processo. Mas ele recebeu isso de alguém, porque eu estou aqui na cabeça com o depoimento da sua tia Alice, em que ela fala já da preocupação no pai dela. Ela, quando declara lá sobre o dia do falecimento, a forma como faleceu lá no filme Essa Amazônia, ela fala disso. Quer dizer, na verdade, não começa no Samuel, porque sempre começa em alguém. A Originessa diz o seguinte, por exemplo, que no lugar onde chega um judeu, por exemplo, sempre chegou um outro antes. É alguma coisa que existe essa fala. Eu tenho uma observação a fazer, porque eu não sei que relevância ela vai ter para mim. Sempre se começa a história dos Benchimol a partir do Isaac, teu avô. Está escrito, está relatado pelo Samuel e tem outros relatos, mas a memória que a gente tem anterior, por exemplo, do avô migrante, do avô do teu Israel, é muito pouca.
É verdade. Não é verdade? Sabe-se que ele deve ter chegado aqui aí na segunda metade do século XIX, por volta de 1860, alguma coisa assim, e que foi comerciante, aviador naquela região do Pará, ali, ó, Aveiros, chegou com o irmão dele. Portanto, fora isso, sabe-se muito pouco, porque ele faleceu, o meu avô tinha meses de idade. Né? Então, inclusive, esse foi sempre uma preocupação do meu pai, porque ele queria renovar a sepultura do avô dele, porque o meu avô Isaac não havia conseguido fazer isso. E um dos últimos atos, um pouco antes de falecer, foi justamente uma cerimônia que nós fizemos no cemitério de Santarém. Ele está em Santarém. Ele está em Santarém. Ele faleceu, o meu avô era ainda muito jovem, e aí, mais tarde, a história, eu acho que a tia Alice já deve ter contado para você. Então, nós não temos muitos registros desse período, mas sabe-se que ele já havia vindo de Tânger, mais ou menos naquele período. Um pouco, Jaime, a partir de você, mas do que você recebe de teu avô e do teu pai, sobre, nesses primeiros momentos, do encontro do judeu, né, do imigrante, que podia ser também um cearense ou um português, com o outro, né, com o caboclo local que ele vai encontrar, com o outro imigrante, não a nível de referencial histórico, a nível experimental. Por exemplo, a tua família, né, na tua convivência pessoal, da memória familiar que você tem, do teu pai e do teu avô, a convivência com o outro. Você tem alguma coisa sobre isso, alguma experiência? Bom, a minha infância foi num período em que Manaus ainda vivia muita dificuldade. Eu nasci em 57, a Zona Franca foi criada em 67. E logo nos primeiros anos da Zona Franca ainda havia muito pouca atividade. Então, os primeiros, assim, até o meu bar mitzvah, as coisas eram muito difíceis aqui na região. Havia 2 sinagogas, peleias e etc. Isso era muito comum. Eu tenho essa lembrança sempre. A nossa sinagoga é de 62, e justamente os primeiros anos foram os anos em que nós havíamos mergido, juntado, unificado as 2 outras anteriores. Então havia diferenças de rituais, por exemplo, e que eram sempre motivo de discórdia e de, às vezes, alguns confrontos. Mas, fora isso, o que predominava naquela época era a dificuldade monstruosa. A gente, às vezes, tende a glorificar o passado, mas o passado daquele período foi muito difícil. Foi um período em que já havia acontecido a grande debacle, a grande queda da borracha, e que Manaus era uma cidade sem esperança, sem oportunidade. Essa voz que fala é a voz da vivência pessoal do Jaime ou é a voz do que foi transmitido e do que o Jaime estudou depois? Eu estou te falando o que eu me recordo daquela ocasião. Né? Os primeiros anos, nós nunca passamos dificuldade, graças a Deus, mas era um período de muito trabalho e é muito mais difícil do que agora, com tantas oportunidades que existem. Naquele período, entre o fim do ciclo da borracha, aí entre 1930, alguma coisa, depois um pouco do renascimento do ciclo da borracha durante a Segunda Guerra Mundial, por causa, como eu falei, que os japoneses haviam ocupado os seringais da Ásia, e aí os aliados precisavam da borracha e novamente houve um estímulo. Mas encerrada a Segunda Guerra Mundial, então esse período de 45, 46 até o período de 67, com a criação da Zona Franca de Manaus, esse foi um período de êxodo.
daqui da Amazônia para outros estados. Né? Exato. Esse é um exemplo. Muitos imóveis, inclusive da própria comunidade, foram abandonados durante esse período, porque não havia nada para fazer, não havia para quem alugar, não havia atividade econômica. Era uma cidade encolhendo Manaus durante esse período. Muito difícil. Mesmo na nossa família, se nós formos olhar, nós temos vários membros da família que deixaram a cidade de Manaus. Tio Rafael, que foi para o Rio de Janeiro, tio Alberto, que foi para os Estados Unidos, e assim. Portanto, são exemplos de que mesmo uma família muito unida, com um peso matriarcal e patriarcal muito forte, eu não consegui reter todo mundo aqui por pura falta de oportunidade. Você, na sua infância, chegou a ver latas da Aliança para o Progresso na sua casa? Sim, muitos. Fala um pouco sobre isso. O projeto do Kennedy, né, de aumentar, vamos dizer assim, a influência americana na América Latina e ajudar, de alguma forma, economicamente isso. Eu me recordo, por exemplo, que a farinha de trigo e outros implementos eram distribuídos gratuitamente, ou quase que gratuitamente, naquele período. E houve um estímulo, de uma certa forma, para ativar a atividade econômica nesse período. Então, isso era marcante na minha época, mas foi um projeto que também não durou muito tempo. Aí, alguma coisa como uns 4 a 5 anos, tenho a impressão. Não tenho certeza, não conheço a fundo o projeto. Mas, como eu falei... Eu pensei na coisa mais como referencial da sua infância, não. Porque eu, particularmente, me lembro no nosso casarão ali da Rio Branco, da São Severo do Luiz Mais, né, que a gente falar, o papai chegar em casa, né, com uns latões, aquilo em casa era uma festa. O papai devia dizer alguma coisa em relação àquilo, né, tipo assim, da dificuldade, eu era muito pequeno, mas da dificuldade existente e externa, né, por causa dessa experiência, porque era como se fosse um provedor chegando em casa, né? E conseguindo trazer para aquela família de não sei quantos filhos, provar uma lata de manteiga, que era uma coisa rara. Eu tinha essa sensação, devia ter 4, 5 anos, 6 anos, e eu tinha essa sensação de que aquela lata era como se o meu pai tivesse passado a semana batalhando para ter aquela manteiga ali, que era um luxo. Né? Eu, como historiador, sei que é esse o fato, é verdade. Ou seja, chegar com aquela lata da Aliança é porque o papai foi lá para a beira do mercado, com um tipo de influência, mexeu lá, batalhou e voltou com uma lata desse tamanho. Aqui, olha, não pode, ter que cuidar devagar, não sei o quê. Blá, blá, blá. Era racionamento ainda, né, no início dos anos 60. Né? Então, corrobora com o que você está dizendo. Nós somos contemporâneos. Na verdade, a gente viveu isso, enfim. Então, esse período foi um interregno entre essa primeira fase do ciclo da borracha, que, como eu falei, se encerrou aí no final da Segunda Guerra Mundial, e até o início da Zona Franca de Manaus. E aí sim, com um novo crescimento, tanto da parte comercial quanto da parte industrial, com a presença judaica marcante. Os judeus que aqui ficaram, de um modo geral, também se beneficiaram dessa nova fase. Foi uma fase pujante de atividade comercial, e de intercâmbio comercial, inclusive com comércio exterior ativo. Muitas empresas, inclusive a nossa, deve boa parte do seu crescimento à criação da Zona Franca de Manaus. Mas muito... Mas antes, então, nesse período que nós estamos citando, que é o período realmente depois da Segunda Guerra Mundial e até a Zona Franca, é aí nesses anos, eu acredito que são esses os anos que, por exemplo, Isaac Sabá constrói uma refinaria de petróleo dentro da Amazônia. É nesse período que Isaac vem investir, né, abre uma grande indústria quer dizer, você acabou de falar isso. É isso que chama a atenção que esses empresários, exatamente, esses dois empresários, Isaac Sabá e Isaac Benzevi, têm um talento
tão grande, tiveram um talento tão grande que conseguiram prosperar e criar essas atividades justamente nesse período mais difícil. Boa parte dessas atividades eram ligadas a produtos regionais, ao beneficiamento de borracha, sorva, castanha, juta e etc., produtos nativos da região, que acabaram por se tornar a única alternativa econômica durante, vamos dizer assim, o final do período da borracha, né? Então, e aí o início, no caso do Isaac Sabá especialmente, buscou atividades industriais um pouco mais sofisticadas, dentre elas da indústria do petróleo, que era uma indústria nascente naquela ocasião, e que ele teve a audácia, né, de fazer uma refinaria, importando petróleo, ora do Peru, ora de Trinidad, de outros países, para refinar aqui, distribuir, etc. Foi uma grande ideia. Curiosamente, a refinaria que ele construiu continua funcionando até hoje. Né? Com o nome dele. Exatamente. Vai ver mais dele. Aliás, sobre isso, no final, a gente... Tá. Paulo falava do peito, a dificuldade do peito. O rabo feito não era feito a partir desse momento, porque os químicos que ele aprendeu a treinar na manhã, por exemplo, quando ele fez lá, a pesquisa caiu inteira, estava mais vontade. Jacaré perguntou porque você fez para fazer. Isso, no caso, o seu pai vai saber explicar para a gente, né? Não, isso... Bom, eu quero lembrar que, além desses empresários que nós mencionamos, como nós não estamos fazendo um levantamento em Rondônia e Acre, teve um grande empresário judeu também lá, que foi o Saul Benesvide, né? Pois é, então há que se fazer esse registro de que ele foi um grande empresário, não no estado do Amazonas e no Pará, onde houve outros grandes, mas na região de Rondônia e do Acre, uma exploração intensa de produtos regionais e com industrialização também. Lá ele foi um grande empresário industrial, também com industrialização de borracha, castanha e etc. nessa região. Mas como eu estava falando, eu queria falar um pouquinho da presença judaica na industrialização da Zona Franca de Manaus, porque eu acho que isso talvez possa ajudar vocês de alguma forma nesse projeto. E logo no início da Zona Franca, a primeira indústria a se estabelecer, que as duas primeiras indústrias foram indústrias de joias, a Beta e a Treves. Vieram empresários judeus de São Paulo, Beno Zucker e o Sr. Fischer, não recordo, e implantaram essas indústrias aqui. Foi o primeiro projeto. O projeto número 1 daqui de Manaus foi a Beta Indústrias de relógios e de joias. Uma indústria que ficou muitos anos, até mais ou menos uns 20 anos atrás. Ainda estava, foi revendida para outros e no final acabou fechando. Ainda nessa área, a Mondem, da família Franca, uma indústria de relógios, também teve uma presença importante. Nós tivemos na área de eletroeletrônicos a CCE, da indústria do Jacques Verna, que ainda é vivo até hoje, uma presença muito importante, um grande empregador na Zona Franca de Manaus, na área de televisores, aparelhos de som, etc. A indústria da família Cris, Evadim, associada a Mitsubishi, do Eibe e do Léo Cris de São Paulo, tiveram uma participação muito grande aqui há cerca de 20, 30 anos atrás. Depois perderam influência. Nós tivemos a Dismac, que foi
da família Feder, também de São Paulo. Indústria de calculadoras e de aparelhos. Ela mais tarde também ainda está presente, como Elgin, com impressoras e ar-condicionados e etc. Nós temos ainda hoje a Metagal, que é o maior fabricante de espelhos retrovisores para a indústria de motocicletas e a indústria automobilística brasileira, a família Gordon de São Paulo. Inclusive são ótimos contribuintes para a comunidade judaica, que pouca gente sabe. Mais recentemente, a Magama Industrial, que é a empresa do Daniel Israel do Amaral, na área de essências e beneficiamento de álcool, e essências de guaraná e produtos aromáticos. E na construção civil, agora, mais recentemente, muitos empresários judeus também atuam na área da construção civil, como é o caso do Ricardo Benzecri, na Platino, do Azuri Benzion, na Tecnopar, e do próprio David Benzecri, na CX Lag. Então, uma nova industrial que se projeta. A nossa empresa manteve a sua atividade concentrada nas mesmas empresas que foram iniciadas há muitos anos atrás. Nós mantivemos a nossa atividade na Bemol, que já vai completar ano que vem 70 anos, foi fundada em 42, e hoje, orgulhosamente, é o maior contribuinte do ICMS no estado do Amazonas, e uma empresa de projeção e de liderança no segmento em que atua de eletrodomésticos, móveis e utilidades domésticas. E na Fogás, que é uma empresa envasadora de GLP, distribuidora de gás liquefeito de petróleo, que é o gás utilizado para alimentação, para a indústria, de modo geral, indústria química e também consumo industrial e comercial. Exatamente, eu acabei esquecendo. Há o caso do seu Davi Gerzoff, numa indústria, acho que eram de aparelhos medidores de voltagem e coisas assim, e também do Eduardo Chasnik, na Cosmos Vídeos, uma indústria gravadora de vídeos e etc. E deve haver outros que a gente não está se recordando nesse momento. Mas perguntas de análise. Você acabou? Sim, mas então deixa eu só concluir. Então, houve uma presença importante disso aqui. E Manaus, por conta das oportunidades da Zona Franca, tornou-se uma comunidade assim, mais próspera do que a maioria das outras comunidades, considerando o seu tamanho. Então, uma comunidade de pouco mais de 700 pessoas, que conseguiu manter a sua identidade ao longo do tempo e se renovar com esses vários ciclos econômicos aqui. Acho que essa é a característica principal da comunidade judaica. Nós conseguimos manter uma atividade comunitária e uma atividade econômica. Tivemos a sorte. Houve esses 20 e poucos anos difíceis aí nesse interregno, mas novamente recrudesceu essa atividade, felizmente, e hoje nós temos uma situação, vamos dizer assim, de relativa prosperidade, que a gente espera perdure ainda por mais algumas gerações. Jaime, da questão da economia amazonense e a relação. Eu fui colega de turma do atual economista do Banco Itaú, Joel Bogdan, eu digo, Joel, foi na Manaus, veja lá, eu vou fazer um trabalho que a gente está desenvolvendo aí da gente, meu irmão, sobre a industrialização do Amazonas. Aí, ele é ashkenazim, então assim, Rus industrializacja, né?
É uma pergunta que provavelmente nem entra no projeto, ou pode entrar, mas é uma questão de análise, de visão do lugar, como empresário amazonense, né? Nem especificamente do governo. Qual é a perspectiva dessa Zona Franca, né, para um projeto duradouro, ou seja, o real projeto econômico de industrialização desse estado? Olha só, eu, como economista e como empresário, não sou obcecado com o termo industrialização no sentido de manufatura, porque eu acho que a indústria é o processo de criação de valor. Então, o comércio, né, gera esse processo, a indústria de serviços, a agricultura e também a indústria manufatureira, no sentido mais restrito da palavra. Mais e mais, a agregação de valor está migrando para a área de serviços. E nós, na minha opinião, nós que eu digo, o modelo Zona Franca, teimosamente insiste em pensar apenas o modelo industrial tradicional. Isso está ficando cada vez mais difícil de criar empregos, de criar impostos baseado no modelo exclusivamente industrial. Como exemplo, em 1980, nós faturávamos 3 bilhões de dólares, nós que eu digo, a indústria da Zona Franca faturava 3 bilhões de dólares e criava 140 mil empregos. Em 2010, faturamos 35 bilhões de dólares e criamos um pouco mais de 100 mil empregos. Isso mostra como esse processo se tornou muito mais complexo. Então, o conceito de indústria não é mais sinônimo de progresso. Os países mais industrializados hoje não são propriamente os países mais próximos. Se você pegar os países mais desenvolvidos, esses países estão muito mais na área de serviços, mais de 60%, 70% da atividade. Então, há uma crítica do empresário Jaime Benchimol ao modelo... Eu acho que o modelo foi sensacional em agregar valor até um certo momento, mas o modelo, assim como as empresas, precisam se ajustar aos novos tempos. Eu teria buscado um modelo de serviço que pudesse acompanhar os novos tempos. Por exemplo, as novas empresas de tecnologia não têm nenhum incentivo para vir para cá, porque os incentivos que nós damos de isenção de impostos de importação, de ICMS, etc., não alcançam essas empresas. Indústrias, por exemplo, como de call centers, né, de atendimento à distância, que é uma indústria que emprega mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Poderia ser uma grande alternativa para cá, mas nós não temos a infraestrutura de comunicação, nós não temos os incentivos necessários, etc. Então, nós continuamos pensando em como salvar o modelo tal qual ele foi concebido em 1967. E essa é uma crítica, realmente, à nossa sociedade como um todo, e uma preocupação, porque eu acho que se nós continuarmos neste caminho, em algum momento nós corremos o risco de deixarmos de ser relevantes. O chá do tapete do subsídio sobrevive alguma coisa ou não? Essa é uma preocupação, observe. A Zona Franca já tem 44 anos. Então, ora, depois de 44 anos, que justificativa você vai dar para dizer, olha, ok, agora eu continuo precisando subsídios porque nós ainda não desenvolvemos nenhuma atividade que pudesse sustentar sozinho. Tem sempre o argumento de que aqui é longe, de que aqui não tem infraestrutura e etc, etc. Mas nós estamos, de uma certa forma, no período de maior arrecadação de impostos aqui na região, num período de maior otimismo empresarial e etc. E ainda assim, não estamos olhando para um ajuste nesse modelo. Estamos fazendo muito pouca coisa, por exemplo, como polo turístico, estamos fazendo muito pouca coisa na área de infraestrutura,
para viabilizar as empresas em termos de portos, e estradas, e aeroportos, e meios de comunicação. Mas somos um Estado abençoado com a sorte, porque temos muitos recursos e novas áreas estão começando a surgir, como a área de petróleo, de gás, mineração, e outras coisas que podem gerar um novo ciclo de desenvolvimento por si só, independentemente do mérito de nós termos tido o engenho e a sabedoria de nos ajustarmos a um novo tempo. Então, eu acredito que, eventualmente, é isso que vai acontecer aqui na região. Não sei se será suficiente para sustentar essa atividade pujante de hoje, mas certamente temos aí pela frente motivo para ter algum otimismo com relação a essa continuidade em novas áreas industriais, talvez com o desenvolvimento de indústrias petroquímicas, gás químicas e etc. O modelo como ele está hoje, eu tenho preocupação que ele não vai resistir durante muitos anos. Voltando para encerrar a questão do tema central, do Deus, Gênesis, a observação, há uma preponderância judaica realmente nessa Gênesis? Não, havia, se você observar os relatos... Você tem algo a dizer na tua análise? Não necessariamente sobre os outros... Eu não creio que haja uma preponderância, não. Se você olhar, por exemplo, os relatos do próprio livro do meu pai sobre os judeus no ciclo da borracha e outros que ele fez sobre isso, Manaós do Amazonas, por exemplo, uma memória empresarial que fala de uma forma mais abrangente naquela época, não há uma preponderância judaica de maneira alguma nessa época, mas existe uma relevância da atividade judaica. Por exemplo, toda a área dos Jotas, né? Do J.G. Araújo, J. Rufino, J.P. Alves e etc., eram todos empresários portugueses, né? E que foram os maiores empresários. Não eram só donos de boteco. Não eram de maneira alguma, eram empresários durante aquele período, durante o período do apogeu da borracha e naquela fase imediatamente posterior. Também, por exemplo, estavam também na área de navegação, a Andy tem a memória melhor do que eu, aliás, é uma estudiosa maior do que eu sobre essa área. Nós temos uma hora... Para fechar, Jaime, você tocou e já disse qual é a sua opinião. Existe um preponderante no grupo judaico, não sei se é a sua opinião, por isso que nós entendemos. Esse preponderante é o sabá, né? No que diz respeito à questão da industrialização, provavelmente dita nesse momento aí. Aquela fase, essa questão, a questão da tomada pelo novo regime da refinaria. Então, que análise você faz sobre isso? Olha, como eu falei, Isaac Sabá, guardadas as proporções da época, foi o maior empresário judaico, acho que da região amazônica como um todo. Durante o apogeu, ele chegou a ter, acho que nessa relação aí, 40 e poucas empresas, boa parte delas empresas industriais, não só a de beneficiamento de produtos regionais, mas de panela, de lata, de prego e de compensados e de refinaria e etc. Então, muitas indústrias, é impressionante a estrutura que ele conseguiu formar naquela época que Manaus tinha 300 ou um pouco mais mil habitantes, ele empregava 6.000 pessoas. Para você ter uma ideia da dimensão e da influência que é. As nossas empresas hoje empregam 2.600 pessoas no universo de 2 milhões. Então, é muito menos do que... E ele conseguiu, na época também, trazer para trabalhar consigo
alguns dos melhores talentos de Manaus. Então, os melhores empregos que havia na época eram os empregos criados pelas indústrias do Isaac Sabá e um pouco mais cedo do seu irmão Jacó, né? Eles foram sócios no início e depois se separaram, mas também Jacó teve uma atividade importante, Jacó Sabá, também na área industrial. E a questão da refinaria, o Brasil, infelizmente, passou por aquele período do autoritarismo militar, em que a indústria do petróleo era considerada uma indústria estratégica. Então, não se concebia que um empresário particular tivesse controle sobre uma indústria que era considerada tão importante do ponto de vista estratégico. E acabou que essa indústria foi, vamos dizer assim, comprada pela Petrobras, mas sob enorme pressão. E me parece, pelo que eu sei dos relatos, em situação desfavorável do ponto de vista econômico. O relato que tem nos documentos do meu pai é que a indústria foi comprada e a família foi paga com o próprio dinheiro que estava no caixa da empresa. Não sei se é exatamente dessa forma, acho que houve um pagamento também em ações da Petrobras e etc., uma composição. Mas, de qualquer forma, foi uma grande perda para o grupo Ibê-Sabá e para todos, né? Vamos dizer assim, também da nossa comunidade. Mas é uma fase que já passou também. Só registro, né? Ou seja, em termos, voltando à questão, para encerrar, da economia do Amazonas mesmo, o trabalho precisa fazer esse registro. Ou seja, você vê que todo esse período ele só tem importância, se eu entendi bem, enquanto registro, porque o que acontece a partir de determinado momento, hoje na economia do Amazonas, e tudo que está por acontecer, não tem mais nada, em termos concretos, de referencial com esse passado. Ou seja, hoje não acontece nada na economia, acontece alguma coisa hoje na economia do Amazonas de relevância que ainda tenha a sua base, a sua fundação, o seu início lá nesse momento aí que a gente está chamando de gênero? Existe algum segmento, se existe, ele é substancial? Eu posso te dar o exemplo da nossa atividade. Vamos imaginar, o ciclo da borracha permitiu a capitalização de algumas empresas, inclusive Ibê-Sabá, que fez a refinaria. A nossa atividade do gás é uma espécie de um filhote da refinaria, né? Porque na época foi dada a concessão para 4 empresas, mas somente 2 se instalaram, uma delas foi a nossa empresa, e até hoje isso é uma atividade remanescente disso. Então, de uma certa forma, se você quiser fazer essa ligação, nós somos beneficiários diretos desse projeto. Mas, saindo um pouco do plano material, eu acho que o mesmo instinto de tomada de risco e de inovação e de independência que norteia o empresário e o judeu, ele continua presente. Não? Foi isso que fez com que nós viéssemos lá do Marrocos até os rincões da Amazônia, né, em busca da oportunidade de melhoria de vida e de criação e de manutenção dos nossos valores, da nossa cultura. E isso continua presente. Esse desejo, essa disposição para tomar o risco, essa capacidade de nos reinventarmos, de nos recriarmos. E a marca da sobrevivência judaica no mundo, né, há 3.000 anos, e certamente está presente aqui. Nós somos uma evidência de que nós podemos continuamente renovar a nossa capacidade de sobrevivência, mesmo num ambiente diferente, como é o ambiente da Amazônia. Então, como nós passamos por fases muito distintas, uma fase do ciclo da borracha, agora uma outra fase da Zona Franca de Manaus, e agora
o futuro. Então, eu acredito que isso é uma evidência clara dessa capacidade de adaptação que o povo judaico é capaz de ter. E a comunidade judaica, acredito que é um bom exemplo disso. Você tinha mais algum comentário para fazer? Não, acho que sim, vocês vão ter que pensar algumas coisas, porque eu não sei até que ponto que isso aqui não é uma sequência muito lógica, mas é o que eu posso... o que acontece assim, quando faz esse tipo de trabalho, com a experiência da Aninha,